Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma constelação familiar em grupo online aqui no Zoom. Essa sessão será gravada com autorização da minha cliente, que irá permanecer em oculto, e também poderá ser disponibilizada depois no meu canal no YouTube, Verônica Gubert, Terapias Integrativas. Eu sou consteladora sistêmica, facilitadora de cura, mestre em Reiki, hipnoterapeuta, apômetra também, né? E hoje à noite a gente vai estar conduzindo aqui a constelação familiar com o tema dificuldades na relação com o pai, para que seja tida a harmonia, né? Dentro da casa, isso não é sobre construir um pedestal, mas sobre a gente conseguir dar um lugar de harmonia para o nosso pai no nosso coração. Então, para o pai da minha cliente que solicitou essa constelação, as pessoas que estão aqui irão participar como representantes desse sistema. Sempre que a gente se conecta com um membro do sistema de alguém para servir o sistema de alguém, a gente também recebe, e geralmente aquilo que a gente se conecta é o que nós estamos precisando nesse momento trabalhar em nós também. Então é sempre uma troca, né? A constelação familiar, ela tem o intuito de trabalhar o campo morfogenético, então a biblioteca de dados do sistema familiar, que muitas vezes há situações, relações primárias, né, lá com os padrões, crenças, de como os pais vivenciaram a vida, como foi a infância deles, e que inconscientemente a gente acaba herdando e repetindo esses padrões. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo uma vida gostosa até, mas não está indo no potencial máximo ou está tendo dificuldade, né, para manifestar um desejo na nossa vida, ou também manter a alegria, manter o equilíbrio. Tudo isso a gente pode trazer aqui para o campo para tratar. Como que vai funcionar a dinâmica? Eu vou estar falando aqui números, né, que irão representar, a princípio, no oculto. Cada número representa um membro da família ou uma situação na vida da minha cliente. E quando alguém de vocês se conectar com o número que eu for falar, pode erguer a mão ou dizer se eu me conectei com esse número e vai representar. Não precisa compreender como vai funcionar, aqui a gente não se preocupa como caminhar, e sim a gente caminha. É sobre percepção. Algumas pessoas têm uma percepção maior sobre visão. Ah, eu estou enxergando muitas pessoas brigando. Eu estou sentindo náuseas. Ou eu estou sentindo dor de cabeça que antes eu não estava sentindo. Então, quando a gente se conecta com o número do sistema, a gente passa a sentir o que é do sistema. A gente não vai mais estar sentindo o que é nosso. A partir do momento que vocês se conectarem com o número, vocês passam a representar o que aquele número representa, tá? Porque com os números, a Rose acabou de chegar, então ela vai entrar aqui também, mas ela já conhece a forma como eu trabalho, então está tudo certo. Por que a gente trabalha com os números? Justamente para não ter nenhum desvio, que a gente diz assim, ou tendência a puxar o assado para um lado, né? Às vezes um homem se conecta com um número que representa uma mulher, e assim está certo, tudo está certo como é, e a gente vai tratando aquilo que o campo for trazendo para ir liberando, né? Então lá no final a gente tem o desfecho dessa situação toda. Além da ordem, que a gente vai verificar se os pais estão no lugar, se o pai está no lugar do homem, se a mãe está no lugar de mãe, se a filha está no lugar de filho. A gente também trata dentro da constelação o pertencimento e o equilíbrio. Nas nossas famílias, houveram muitas exclusões, né? Antigamente, a pessoa que se apaixonava por uma pessoa de uma classe social diferente, ou de uma crença religiosa diferente, ou a mulher que engravidava, ela era atropelada de casa. Tudo isso foi gerando muitas exclusões nos nossos sistemas. E todas essas exclusões, se a gente não para fazer uma inclusão, né? Às vezes a gente nem sabe que tem essas exclusões no nosso sistema, porque a nossa memória é curta, a gente mal alcança a nossa infância, imagina dos nossos pais ou dos nossos avós, então a gente
sabe da nossa história, a parte que nos contaram, e muitas vezes, em nome da moral, foi escondido muitas coisas também, né? Então a gente vai checar a ordem, colocar cada um no seu lugar, se assim for necessário, checar como foi essa infância da criança dos nossos pais, da criança da minha cliente. Por quê? Todos nós temos dentro de nós a criança que nós fomos um dia. E essa criança que representa a pureza, que representa a conexão com o eu superior, com o nosso ser divino, né? E muitas vezes a gente acaba sucateando essa criança pelas atribulações do dia a dia. Então a gente acaba entrando numa rotina muito séria, muito rígida, e isso tudo vai atrofiando. Às vezes pode resultar em doenças, dificuldade nas relações comerciais, nos relacionamentos. A gente acaba tendo muitos, imprevistos na nossa vida. Sabe quando as coisas começam a dar na trave? Então é sempre sinal que alguma coisa dentro do sistema está em desequilíbrio. E aqui a gente vai trabalhar para que possamos, com o objetivo final, estar em harmonia dentro desse sistema que nós vamos servir hoje à noite, tá? Então vamos lá. Número um. Alguém se conecta com a energia do número um? Pode ser eu. Pia. Número dois, Eu. Dave. Número três, Eu. eu quem? Eu, Carla. No número quatro, Eu. Eu? sim, Cleonice. Ah, já ouviu? E se alguém não representar, não tem problema, que talvez seja só para assistir hoje à noite, tá? Depois, se eu precisar de mais representantes, eu também solicito a ajuda de vocês. Número 5. Eu, Eu quem? Rose Claire. Então é isso. Eu vou pedir para os outros representantes fechar a câmera de vocês, o Giovanni, a Ed. E aí vocês ficam só ouvindo e sentindo, tendo as percepções de vocês. Se vocês sentirem qualquer desconforto, relaxem, porque à medida que a gente for tratando aqui, provavelmente ressoe com o campo de vocês, né? Então, vai estar liberando também. E se eu precisar de mais representantes, eu chamo vocês para auxiliar, tá? A partir de agora, então, vocês que se conectaram com os respectivos números, vão se conectando com essa energia do campo da minha cliente, do sistema da minha cliente, para perceber aquilo que o campo traz de cada representante. É importante estar num local tranquilo, sem ser interrompido durante o trabalho, né? Para que a gente esteja aqui em estado de presença total. Aí a gente vai percebendo as tratativas, às vezes o que está sendo tratado entre dois representantes vai reverberando naquilo que vocês estão representando também.
Número um, como que é ser o número um? O que eu estou sentindo nesse momento, Isso. eu comecei a sentir uma dor, um peso nos meus ombros. Antes você não estava sentindo. Não, estava bem. Uhum. Mais alguma coisa? Uhum. Número dois, como é ser o número dois? Triste, Triste? esmorrecido. Fiquei. Tipo com aquele olhar de peixe morto. Uhum. Deprimido? É, tipo para baixo, assim. Pode ser uma fraquezinha, assim, parece. Fraqueza? E nem tanto fraqueza, mas tipo um olhar de, sabe, tanto faz, assim. É tristeza, bem esmorrecido, assim, bem estranho. Eu tava bem alegre antes. Entrou no representante, né? Número três, como é ser o número três? Tanto faz. Tanto faz? Uhum. Tá, tem Hum? meio triste, meio sem sal, triste. Não sei se é triste a palavra, mas desanimado, desanimada. Não sei. Número quatro, como que é ser o número quatro? Tô cansada, com sono, com bastante dor na nuca, que desce para os ombros. Número cinco, como que é ser o número cinco? É assim, parece ofegante, meio indignado, não sei. Uma coisa assim, ofegante, né? Parece que algo aconteceu. Tá pesado? Uhum. Agora a gente vai fazer a interação entre os números, como cada um se sente interagindo com o outro. Número um, como que é olhar para o número dois? Eu? Não, o número um. Ah, o número 1. Uma sensação de medo, um olhar de autoridade, de Você se sente intimidada? medo, assim. Uhum. Número dois, como que é olhar para o número um? Uma aflição, assim. Você se sente aflito? É, me sinto em perigo. Tem medo do número um? É, tenho medo da reação. Mas você sente que fez algo para se sentir assim? Não, parece, me passa.
Alguma coisa como se eu tivesse feito, sabe? Que passa um olhar de. Me dá medo, assim, de sei lá, o que pode acontecer. A sensação maior é de medo, de uma resposta, uma pergunta, de uma coisa sofrida, ou uma notícia sofrida. Você tem medo do que o número 1 tem para falar? Isso. Número 1 sente que faz sentido isso? Faz. Você tem algo para falar para ele? Não, mas eu ainda tenho medo. Você também tem medo dele? Eu tenho. Ou seja, um com medo do outro? Não sei. Ele me passa um olhar de bravo, de autoridade, autoritário. Tudo bem. Número 3, como que é olhar para o número 1? Um pouco desconfortável. E esse desconforto é por quê? Não sei dizer. Mas talvez ela parece que quer falar alguma coisa, mas não fala. Ansiedade? Não sei. Você se sente ansiosa? Uhum. E eu vejo ela ansiosa também. Número 1, como que é olhar para o número 3? Tenho a impressão de ter alguma lembrança com ela. Como se a gente tivesse vivido alguma coisa, ou como se a gente se conhecesse. É familiar? É familiar. Uhum. E ser familiar é bom? Parece que não. Não? Por que que não é bom? O que que você sente? Alguma lembrança ruim. Não sei dizer o quê. Lembrança de dor? Tristeza? Mágoa? Coisa. É, de algo triste. Algum trauma. E isso aconteceu contigo ou aconteceu entre vocês? Eu acho que com ela, mas algo que tem a ver comigo. Você se culpa? Talvez. Uhum. Número 3, como que é olhar para o número 2? Eu vejo uma pessoa, impressão que é uma pessoa de poucas palavras, mas decidido, firme, mas que tem um coração bom. Como que você se sente quando você olha para ele?
Tranquila. Você sente admiração, então, por ele? Mesmo sendo uma pessoa de poucas palavras? Sim. Ele é objetivo. E você gosta que ele seja objetivo? Sim. Número 2, como que é olhar para o número 3? Tipo, sentindo uma falta de ar. Tipo, olhar para uma pessoa que tivesse enferma, sabe? Me passa um ar de alguma coisa grave, de doença, assim, sabe? O que eu sinto no olhar, assim. Como você se sente olhando para o número 3? Tipo, sinto pena que, tipo, que ela estaria hospitalizada e me dá aquela coisa, um sentimento de pena, sabe? De pena? De pena. Você sente que pode fazer algo para ela? Não, Não? não. É ruim de olhar para ela assim? Não, não é ruim, mas é aquele sentimento de, tipo, de olhar e saber que nada pode ser feito, alguma coisa assim, tipo, uma coisa fria, sabe? Sente que tem conexão com o número 3 ou não? Não muita, mas sinto pena, sabe? Não vejo conexão de parentesco, assim, alguma coisa de uma pessoa que eu olhando, que eu sinto pena e que vai ser. Uhum. Número 4, como que é olhar para o número 1? Eu vejo ela, parece que arrependida. Como que você se sente quando olha para o número 1? Eu sinto uma coisa ruim, eu sinto uma coisa assim como se ela não fosse uma pessoa ruim, assim. Mas ela tá com uma cara, parece mais de triste, é um cara meio que de arrependida. Mas pra mim não é ruim olhar pra ela. Você se sente confortável olhando para ela? Sim. Uhum. É familiar? Sente que tem conexão? Não. Uhum. Como que é, número 4? Como que é olhar para o número 2? Perdão, só um pouquinho. Como que é olhar para o número 2? Fica um pouco mais apreensiva, assim. Mas não é ruim também. Tenho essa sensação também que ser uma pessoa prática, mais decidida, mais Não, firme. não é ruim, tá tranquilo o número 2? Ao contrário do número 1? É diferente. É diferente. E esse diferente é um diferente bom ou é ruim? Não é ruim nem bom, é um pouco mais assim, É neutro. neutro, assim, mas o coração parece que fica um pouco mais curioso, assim. Uhum.
Número 4, como que é olhar para o número 3? Eu me pareceu desde o começo como ela se fosse uma pessoa mais velha, acho que um homem. Um rosto mais antigo, uma pessoa de 70 anos, assim. Me passa um ar mais masculino. Alguém mais vivido, lutador. Uhum. Número 3, como que é olhar para o número 4? Uma pessoa parece cheia de vida, cheia de energia. É bom. É bom de olhar para o número. O 3 gosta de olhar para o número 4, né? Cheio de vida. Pensa só. A minha cliente está lá com o resumo do que cada número representa para poder acompanhar tudo isso, né? Até o meu gato tá confortável. Eu gosto de gato, eu gostei dele. Não sei o que que acontece, que hoje vieram todos os gatos para cá. Olha aí, ó. É, Tudo está certo como é. Tá bem tranquilo, ele quer deitar aqui. Deixa os animais aí, que eles fazem parte dessa constelação. que legal. Número 1, como que é olhar para o número 4? Então, eu tenho uma sensação boa. Me parece que ela é uma pessoa feliz, mas é uma pessoa que batalha muito. Eu vejo ela como uma pessoa que luta bastante, mas ela é feliz fazendo isso. E eu tenho uma sensação boa de olhar para ela. É bom de olhar. Uhum. É como se a gente fosse parecidas, fosse amigas. O 1 para o 4, somos parecidas. Como se dividíssemos uma vida ou uma amizade, quem sabe. Luta muito, mas é feliz assim. Uhum. Número 2, como que é olhar para o número 4? Eu vejo beleza. Tipo, eu sinto uma pessoa bonita por dentro, assim, que, que atinge os objetivos, sabe? Eu sinto orgulho de olhar. O orgulho de olhar. É. Tipo, fica buscando qualidade, sabe? Tá bom. É. Número 3, como que é olhar para o número 5? Deixa a vida me levar. Você se sente assim? Não. Sim, mas tô sentindo isso. É tranquilo. Número, número 5, Música do Zeca Pagodinho. número 5, como que é olhar para o número 3? Como você se sente olhando para o número 3? Bem tranquilo, não tem nada assim
Nada contraditório, né? Uhum. Tá bom. O número 1, o número 2 e o número 3 representam três adultos. O número 1 e o número 2 representam os pais da minha cliente. O número 1 representa a mãe da minha cliente, o número 2 representa o pai da minha cliente, e o número 3 representa a minha cliente. Então perceba que quando o número 1 olha para o número 2, sente medo. Quando o número 2 olha para o número 1, sente medo também. E aí imagina que num lar onde um homem tem medo de uma mulher, o que que pode ter acontecido na ancestralidade dessas famílias para que tanto medo fique existindo e muitas vezes dificultando as pessoas do diálogo para o básico. Até porque dessas relações surgiram filhos. Como que faz para dialogar, para ter harmonia com tanto medo? Então a gente vai olhar agora de onde que veio todo esse medo. A gente vai levar o número 1 e o número 2 lá para a infância dessa mãe, desse pai, para o sistema de origem deles, para que eles possam perceber se muda alguma coisa, se esse medo acalma, se é pior, se é melhor. Então, número 1, número 2, agora vocês vão lá para a infância. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número 1, perceba como que é a infância dessa mãe. Como que é a criança dessa mãe? Com medo. Mais medo? Uhum. E ela tem medo de quê? Parece que ela tá correndo, Fugindo? fugindo, olhando para os lados, fugindo, correndo. É essa sensação que eu tenho, olhando para trás e correndo. Uhum. E chorando. É um desespero, parece. Sabe de quem está fugindo? Não vejo nada. Só uma estrada de terra. Não vejo nada. Ah. Número 2, como que é a infância desse pai? Igual tudo que ela falou. Estrada de chão, correndo, perdido, olhando para trás. Várias vezes virando a cabeça, me senti tipo uma Perseguido. perseguido, exatamente. E a estrada foi a primeira coisa que me veio antes. Uma estrada íngreme com pedras, cascalhos, sabe? Para ver como os sistemas eles se juntam, né? Os sistemas se encontram para que eles possam se tratar e talvez encontrar a cura, né? Os dois fugindo. E aí os dois semelhantes se encontram. E aí eles formam um novo sistema e esse sistema todo mundo fugindo. Ninguém aprendeu a descansar, muito menos confiar, nem encontrou abrigo. E aí, se essas crianças cresceram assim, se tornaram adultos assim, como é que eles vão entregar para os filhos se nem eles têm, né? Então a gente vai ajudar essas crianças. Você consegue pegar aí um objeto que vocês tenham? Tá? Número 1, pega um objeto também. A gente vai colocar aqui nesses objetos todo esse medo, toda a origem desse medo, desse desespero, todas as crenças, desde o momento da concepção, a primeira infância, do 0 até os 7 anos de idade, quando a criança ainda não tem o racional formado e ela dá significado para as coisas. Às vezes ela se sentiu desamparada pelos pais, por quem tinha a função de protegê-las do mundo, para instruí-las, né, até que elas aprendessem como funcionavam as coisas aqui. Coloca nesse objeto tudo que vem aí. E aí eu vou trazer aqui a força da ancestralidade.
Porque em algum momento da nossa história houve um masculino saudável, um feminino saudável. Não importa quantas gerações passadas, a gente vai trazer aqui o sagrado masculino e o sagrado feminino para dizer para essas crianças assim: meus filhos. Meus filhos. Não, vocês só ouvem. As guerras já terminaram. Vocês não precisam mais ficar carregando esses pesos e fugindo. Aí é um novo tempo e uma nova oportunidade. A paz já é possível para vocês. Nós tivemos que fugir das guerras, mas elas já passaram. Deixem com nós aquilo que é nosso, aquilo que pertence à nossa história. Vocês já podem perceber que estão agora num local seguro, que estão entre amigos, e vocês já podem ser apenas crianças, brincar de forma tranquila e segura. Deixe com a gente aquilo que é nosso e levem de nós apenas a força que vocês precisam para ir para a vida. Aí é um novo tempo e uma nova oportunidade de fazer diferente qualquer coisa. Como que se sente essa criança do número 1, do número 2? Se sente mais tranquila agora? Sente que consegue parar de fugir? Consegue soltar esses pesos? Senti uma euforia, uma felicidade, como se fosse uma comemoração. Sente que consegue soltar o peso? Ou ainda não? Consegue? Então solta. Entrega lá para a ancestralidade esses pesos que vem lá de trás. Número 2, como que ficou aí? Eu senti gosto de sangue na boca, mas tipo, resistiu até aqui, parece que saiu sim, porque eu tô mais leve e não tô sentindo gosto de sangue. Esse gosto de sangue tem a ver com quantas pessoas, né, ficaram pelo caminho. Às vezes, muitas lutas sem glória para que a vida pudesse chegar até a minha cliente, né? Então, a gente vai passar aqui um bolsão energético para recolher todos esses que ainda estavam vagando, que precisavam ser vistos, recolhidos, e a gente vai encaminhar aqui para o hospital espiritual. Vai dar um banho de cachoeira, banhar em amor líquido, encaminhar para o hospital espiritual para que sejam tratados todas essas consciências, né, que faziam parte ainda desse núcleo familiar, esse sangue derramado, essa luta por justiça, por perseguição e fuga, para que isso possa cessar. Então, encaminhando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que ficou agora, número 2? Voltou o paladar. Oi? Voltou o paladar. Tá bom. Então, número 1, número 2, faz uma reverência para a ancestralidade de vocês, do sistema de vocês, e recebe o abraço com a força dessa ancestralidade. Com a força, com a proteção, com a segurança. E dentro desse abraço, agora vocês vão crescendo, passando pela primeira infância, pela adolescência e retornando aqui para a fase adulta. Como que é agora ser esse adulto? Ainda tem aquele sentimento de medo, Inteligência, inteligência? fechado. Se sente fechado? Uhum. Uhum. Número 1, como que está agora o adulto do número 1? Tá bem? Mas tranquilo, Tá. não tem medo e nem aquela euforia, tranquilo. Tá. O número 2 está dentro de um masculino que talvez não foi ensinado, né? Que não aprendeu. Imagina, cresceu em luta e fuga. Esse masculino, ele não aprendeu a expressar suas emoções, né?
Então faz sentido estar nessa postura de fechamento, você diz assim, uma pessoa de poucas palavras, né? Mas isso faz parte apenas da personalidade. Como que é o número 1 olhar para o número 2 agora? Bem mais leve. O número 1, como que se sente olhando para o número 2? Mais tranquilo. Tipo, a sensação de resolvido, tá? Tô olhando para ela agora. Se acertamos, tipo assim, Ou seja, não tinha nada a ver contigo, né? né? Eu tava fugindo, nem sabia do que, né? É. A gente chama isso de deslocamento, que é quando duas pessoas trazem situações lá do seu sistema de origem, elas se encontram com um relacionamento, elas acabam culpando uma a outra por aquilo que elas sentem, mas são um espelho uma da outra. Elas estão sentindo exatamente as mesmas coisas, só que quando olha para o outro, enxerga o seu espelho. E aí leia o outro, como se a culpa fosse do outro. E aí o outro quer evitar e leia esse. Então, é um negócio que antes não tinha fim. Quando os dois param de correr, porque a gente tratou lá o sistema de origem de cada um, eles se olham e dizem assim, agora eu percebi que não era você a culpa de tudo aquilo que eu sentia. Pois é, pois é, pois é. Então, o número 1 diz para o número 2 assim, eu vejo você agora. Eu vejo você agora. E eu sinto muito E eu sinto muito por todas as vezes que eu te culpei por todas as vezes que eu te culpei por aquilo que era meu. por aquilo que era meu. Eu nem sabia do que eu estava fugindo, Eu nem sabia do que eu estava fugindo nem com o que eu estava lutando. e nem com o que eu estava lutando. Através de você, Através de você, eu conheci a maternidade, perdão. eu conheci a maternidade E eu te agradeço e eu te agradeço pela filha que nós tivemos juntos. pela filha que nós tivemos juntos. Que bonitinho. Eu ouro em você, Como? eu ouro em você, eu honro em você Eu honro em você o seu masculino o seu masculino e a sua função de pai. e a sua função de pai. Você me deu os melhores presentes que uma mulher pode receber, Você me deu os melhores presentes que uma mulher pode receber, os nossos filhos. os nossos filhos. E naquilo que não deu certo no nosso relacionamento, como homem e mulher, E naquilo que não deu certo no nosso relacionamento, como homem e mulher, a minha parte eu assumo agora. a minha parte eu assumo agora. E aquilo que é seu eu deixo com você. E aquilo que é seu, eu deixo com você. Faz sentido falar isso? Faz. Tá realizada, passou uma vida para falar isso. Uhum. Número 2, como que é ouvir isso? Tô sentindo o coração bater forte, sabe? Ah, tá sentindo amor, né? Então eu disse pro número 1 assim, eu também vejo você agora. Eu também vejo você agora Eu sinto muito, e eu sinto muito, porque eu também não sabia do que eu fugia, porque eu também não sabia do que eu fugia, nem com o que eu lutava. nem com o que eu lutava. Eu achava que era culpa sua. Eu achava que era culpa sua, Eu sinto muito. eu sinto muito. Eu também honro e respeito Eu também honro e respeito o seu lugar de mulher e de feminina o seu lugar de mulher e de feminina e de mãe desse sistema. e de mãe desse sistema. Através de você eu conheci a paternidade Através de você eu conheci a paternidade e é o melhor presente e é o melhor presente que uma mulher pode dar a um homem. que uma mulher pode dar a um homem. Sente que fala de coração? Chorei. Temos um pai emocionado aqui e um homem emocionado também, né? Porque para aquela companheira diz para ela assim: eu fiz coisas que te machucaram.
Eu fiz coisas que te machucaram. Se eu pudesse voltar no tempo, Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. eu faria tudo diferente. Eu gostaria muito Gostaria muito de uma oportunidade. de uma oportunidade. Você terá sempre Você terá sempre o seu lugar no meu coração. o seu lugar no meu coração. E naquilo que não deu certo no nosso relacionamento, Naquilo que não deu certo no nosso relacionamento, como homem e mulher, como homem e mulher, a minha parte eu assumo agora. a minha parte eu assumo agora. E a sua parte eu deixo com você. E a sua parte eu deixo com você. Eu te agradeço muito Eu te agradeço muito pelo sistema que nós construímos juntos. pelo sistema que nós construímos juntos. Número 1, como que eu vi isso? Muito bom. Eu tenho vontade de abraçar ele. Então, abraça. Sela isso com um abraço de paz, pelo menos, né? Desse amor incondicional, desse amor maior. Que bom que a minha cliente está vendo isso, né? Porque às vezes a gente fica achando que o papai e a mamãe só brigam, olha aí, né? Que momento bonito. Número 3, como que é? Como que está se sentindo aí vendo tudo isso? Ai, tão bonitinho. Confortável. Quando os pais ficam bem, olha o que acontece com os filhos, né? O número 3, que antes estava se sentindo tanto faz, meio sem sal, sem açúcar, desanimada. Agora tá aí, né? Ai, que bonitinho. Mas a gente vai checar isso ainda, tá? Então, a gente vai levar agora. Quer dizer, o número 2, tá tudo bem aí? Tem que Tá. mais alguma coisa para falar? Não, tá tranquilo, só tava secando as lágrimas. Bom, a gente vai levar agora o número 3 lá para a infância do número 3. Então, o número 3 vai para a infância agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que é essa infância do número 3? Sei. Um pouco desconfortável. Desconfortável? Confortável. Medo, parece. Ansiedade. Não sei. Medo, ansiedade. Desconfortável. Então, pega aí um objeto. Vamos ajudar essa criança também. Pega um objeto que você tem aí. A gente vai pedir aqui para colocar, então, nesse objeto todas as memórias, desde o momento da concepção, né? Que às vezes, no momento que a mamãe descobre que está grávida, aquela primeira notícia acaba assustando, pegando de surpresa. Naquele primeiro instante, ela fica preocupada: será que eu vou dar conta? Será que esse é o melhor momento? Será que como o pai vai reagir à notícia? E nesse momento em que há essa reação, né, de susto e tal, a criança que ainda não tem o racional formado entende aquilo como uma rejeição e grava isso no inconsciente, né? E leva para a vida adulta todo esse sentimento, né? De não ser benquista, de ser inadequada, e essa ferida, esse momento, acaba reverberando sobre o ser, sobre aquilo que a pessoa é realmente, a essência dela, né? Mas aí depois, de repente, conta.
dá conta de tudo, né? Os pais se ajeitam, independente se a gente vai continuar junto ou não, a gente vai cuidar dessa criança e fica tudo bem, mas a criança já gerou aquela memória. Então a gente vai colocar ali esse momento da concepção, né? Todos os pesos, as crenças que essa criança possa ter internalizado. E a partir disso, a gente vai trazer aqui a energia do pai que vai falar pelos dois. Então, número 2, fala assim para o número 3. Minha filha, Minha filha, nós somos os seus pais. nós somos os seus pais. Junto com a sua mãe, Junto com a sua mãe, nós lhe demos a vida nós lhe demos a vida. e nós sentimos muito. E nós sentimos muito. Se nós não conseguimos ser para você E nós não conseguimos ser para você os pais que você esperava. os pais que você esperava. Nós também carregávamos pesos. Nós também carregávamos pesos. Nós também tínhamos muito medo, Nós também tínhamos muito medo. mas nós já soltamos isso. Mas nós já soltamos isso. E você pode deixar no passado E você pode deixar no passado aquilo que é do passado. aquilo que é do passado. Deixe com a gente aquilo que é nosso. Deixe com a gente aquilo que é nosso, Do nosso relacionamento não ter dado certo, do nosso relacionamento não ter dado certo. você não precisa mais carregar nenhum peso. Você não precisa carregar mais nenhum peso. Você já pode soltar isso Você já pode soltar isso. e seguir para a vida com leveza e com alegria. E seguir para a vida com leveza e com alegria. Naquilo que nós podemos, Naquilo que nós podemos, ou naquilo que nós podíamos, ou naquilo que nós podíamos, a gente entregou o nosso melhor. a gente entregou o nosso melhor. Do jeito que nós fizemos, Do jeito que nós fizemos, era o único jeito que nós sabíamos. era o único jeito que nós sabíamos. Era a nossa forma de amar. Era a nossa forma de amar, Porque nós não aprendemos a fazer diferente. porque nós não aprendemos a ser diferente. O melhor que nós podemos fazer com amor, O melhor que nós podemos fazer com amor, naquele momento, naquele momento, foi abrir o portal da vida para você. foi abrir o portal da vida para você. A partir de agora, nós já estamos disponíveis A partir de agora, nós já estamos disponíveis para dar todo o amor que você merece. para dar todo o amor que você merece. Você já pode vir Você já pode vir até mim. até mim. Espera aí que eu senti um negócio aqui. Número 1, diz para o número 3 assim. Minha filha, Minha filha, eu te libero eu te libero para que você possa ir tomar o amor do papai. para que você possa ir tomar o amor do papai. Você não precisa mais ficar carregando as minhas dores Você não precisa mais ficar carregando as minhas dores e das mulheres da nossa família. e das mulheres da nossa família. Você não precisa mais procurar o papai Você não precisa mais procurar o papai dentro do teu relacionamento. dentro do teu relacionamento. Ele é seu pai. Ele é seu pai. E agora você pode amar e ser amada por ele E agora você pode amar e ser amada por ele, com a minha bênção. com a minha bênção. Sente que é decoração, número 1. Muito. Número 3, como que se sente ouvindo isso? Consegue soltar o peso? Foi Como? uma tonelada. Soltou uma tonelada? Como que essa criança está se sentindo agora? Tá mais segura? Leve. Leve? É o número 1 e número 2? Abraça essa criança que tá precisando de colo. E número 3, recebe o abraço do papai, da mamãe. Dentro dessa energia de alegria, de acolhimento, de segurança. Vai passando
Pelo momento da concepção, pela infância, pela adolescência, vai sentindo toda essa força crescendo junto com você e vem vindo aqui para o adulto, né? Para o adulto que é hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que essa adulta da número 3 se sente agora? Muito mais leve. Uhum. Número 1 e número 2, podem dizer juntos, então, para número 3. Minha filha, Minha filha, Filha, nós temos muito orgulho nós temos muito orgulho da adulta que você se tornou. da Não. adulta que você se tornou. Agora você já pode ir para a vida Agora você já pode ir para a vida e levar de nós somente a força. e levar nós somente a força. Quando você estiver feliz, alegre e próspera, Quando você estiver feliz, alegre e próspera, nós estaremos muito felizes também. nós Não. estaremos muito felizes também. A sua alegria é a nossa alegria. A sua alegria é a nossa alegria. Por que eu tô fazendo esse gesto? Eu nem sei. Como que se sente aí o número 3? Eu tô feliz. Tá feliz? Que bom. Eu faço uma reverência para minha mãe e para o papai. Vontade de sair saltitando. É o número 3? Consegue reverenciar a mamãe e o papai? Não consigo. Está segurando o celular aí, mas tudo bem. Número 3, como que é olhar para o número 4 agora? Ou número 4, como que está se sentindo depois que a gente trabalhou tudo isso? Tô emocionada. Tá emocionada? Uhum. Me pareceu ser mais. Ela, a um pareceu, depois que ela começou a olhar para mim, começou a falar, ela pareceu mais familiar. Uhum. O número 4 tinha mais Mas o número 4 tinha mais conexão com o número 1 mesmo, né? O número 4 representa os bloqueios que impediam a harmonização desse sistema familiar. E percebam que antes, quando tanto a mãe, quanto o pai, quanto a minha cliente olhavam para o número 4, todo mundo elogiava. Ai, é muito bom de olhar para os bloqueios. É forte, é gostoso, é familiar, tem conexão. Que é o que dentro dos nossos sistemas, no amor cego, nas lealdades, a gente fica fazendo, olhando para o passado, olhando para os bloqueios, as situações do passado, e achando que aquilo é muito familiar. E aí, como que os bloqueios se sentiam antes? Cansado, pesado, né? A gente foi trabalhando, foi ficando leve. Então, sente que já desconectou de tudo, não tem mais peso nenhum, número 4? Ou tem algum peso ainda? tá tranquilo. Eu sentia bastante dor na nuca no começo e mais do lado direito, na nuca, lado direito, no ombro aqui. Tá Mais do lado do papai, né? É, Mas estavam tanto o papai quanto a mamãe correndo aí, tipo, né? Fugindo, sabe-se Deus de quê? hum, Agora, o número 3 diz então para o número 4 assim: Eu te vejo agora Eu te vejo agora e eu vejo todos que você representa. e eu vejo todos que você representa. Por muito tempo, você guiou a minha vida. Por muito tempo você guiou A minha vida e da minha família. da minha vida e da minha família. E eu te reconheço. E eu te reconheço. Você tem o seu lugar na nossa história. Você tem um lugar na nossa história. Você fez parte. Você fez parte. Você estará lá, Você estará lá, no nosso passado. no nosso passado. Mas a partir de agora, eu vou te honrar na alegria, Mas a partir de agora eu vou orar na alegria, na abundância, na abundância, na prosperidade. na prosperidade.
e deixar no passado aquilo que é do passado. e deixar no passado aquilo que é do passado. Eu te libero com gratidão. Eu te libero com gratidão Por todo o aprendizado que você nos trouxe. por todo o aprendizado que você nos trouxe. Graças a você, nós chegamos aqui nesse momento Graças a você, nós chegamos aqui nesse momento de reconciliação. de reconciliação. E eu te agradeço por isso. E eu te agradeço por isso. Sente que é decoração? Fala Sim. de coração. Número 4, sente que consegue se desconectar? Sim. Então, Eu número 3, atrás, quando fiquei com vontade de chorar e já estava me sentindo indo para trás. Então, número 3, faz uma reverência aí para o número 4, agradecendo esses bloqueios, essas situações do passado, desses sistemas que se uniram, que vieram até aqui, até esse momento. E o número 4 pode fechar a câmera agora, só fica assistindo a gente, né? Que já desconectou. Número 5, como que se sente agora? Bem tranquila, bem feliz. O número 5, que estava ofegante, indignado com algo Uhum. que aconteceu, né? Não sabia dizer o que era. E o número 3, que quando olhava para o número 5, sentia lá, deixa a vida me levar. Então, o número 3, como que é olhar para o número 5 agora? Muita tranquilidade. Muita tranquilidade? Uhum. O número 5 representa o merecimento. E ir para a vida com alegria. Perceba que às vezes o merecimento é tão tranquilo, tão leve, mas está impregnado no inconsciente coletivo de que se a vida não for movida a conflitos, desafios, luta, perseguição, fuga, não tá certo, né? Então a gente vai trabalhar aqui esse merecimento da minha cliente também. Número 3 diz para o número 5 assim: agora eu vejo você. Agora eu vejo você. E por muito tempo nós estivemos distantes. E por muito tempo nós estivemos distantes. Eu e a minha família Eu e a minha família não te reconhecíamos, não te reconhecíamos, porque ninguém estava acostumado com tranquilidade. porque ninguém estava acostumado com tranquilidade. A gente só conhecia luta e fuga. A gente só conhecia a luta e fuga. A gente só sabia andar armado. A gente só sabia andar armado. Mas todos nós já soltamos essa armadura. Mas todos nós já soltamos dessa armadura. E a partir de agora nós te recebemos E a partir de agora, nós te recebemos com alegria, com alegria, com leveza com leveza e com muita gratidão e com muita gratidão por tudo que nós iremos viver a partir de agora através de você. por tudo que nós iremos viver a partir de agora através de você. Número 5, como que você se sente? Bem leve, bem tranquilo, bem. Número 3, como que é dizer isso? Faz sentido ou falou porque eu pedi para repetir? Não faz sentido. Vontade de colar e seguir. Eu vou pedir, Ed, você pode me ajudar aqui? Se puder, abre a sua câmera. Diz para o número 3 assim: minha filha, Minha filha, de nós, de nós, você recebeu a vida.
De nós você recebeu a vida. Não há mais nada a acertar aqui no passado. Não há mais nada a acertar aqui no passado. Você pode fazer apenas por você agora Você pode fazer apenas por você agora e aceitar a sua natureza e aceitar a sua natureza de mulher, de mulher, de feminina, de feminina, de magnética. de magnética. Você já pode descansar. Você já pode descansar. A você A você cabe apenas receber cabe apenas receber toda a glória toda a glória das nossas lutas. das nossas lutas. Como que eu vi isso, número 3? É tipo, me dá um coice na bunda. É, porque é a energia do sagrado feminino. Às vezes a gente acha que, sendo mulher, a gente ainda tem que lutar e lutar e lutar e lutar e lutar por direito, por lugar, por não sei o quê. E esse povo está dizendo pra gente assim, já é tempo de paz. Sabe aquele negócio de construir uma catedral? Que uma geração foi lá e fez a fundação, a segunda geração foi lá e era para fazer os pilares e subir a edificação, mas como olhou para o solo e só viu o solo, resolveu cavar porque não acreditou que a edificação estava pronta lá embaixo? Passou 30 anos cavando e aí diz assim: Nossa, por que que eu não acreditei que as gerações anteriores tinham feito a parte delas? E que a minha parte nessa catedral é só tocar um sino. Talvez a nossa seja a geração que veio aqui para comemorar, para se alegrar, porque cada geração é como se fosse uma corrida de revezamento de bastão a cada 100 metros, né? Correram 100 metros e passaram o bastão. Só que a nossa hora é a de pegar o troféu. E aí a gente acha que tem que correr ainda. Então é para que a minha cliente compreenda que ela só recebe esse troféu da ancestralidade, né? Dizendo assim, receba de nós todas as forças e as virtudes, e agora você se permite ser esse feminino pleno que é a mulher que se permite descansar, que é a mulher que tem tempo, que trabalha sim, que gera dinheiro sim, mas que ela se permite uma vida mais tranquila, né? Escolhendo onde ela vai colocar a sua energia. E não aquela mulher que está o dia todo na ação. Agir, 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 produzir, produzir, produzir. Porque assim ela consegue respeitar a força do seu homem e tem um espaço para aquele homem que está do lado dela, ou que vai chegar do lado dela, crescer também, né? Quando ela volta integralmente para o centro do feminino dela, que é o feminino sagrado, que é magnético, esse homem se agiganta do lado dela. Como que eu vi isso, número 3? Confortável, é isso aí. Eu Então, entendi. então receba toda essa força do sagrado feminino, né? E dentro dessa energia, a gente pode ficar com isso. Gratidão, Ede. Vou pedir para vocês desconectarem desse número, desconectar desse número que vocês representam, né? Para voltar cada um para o seu lugar. Esse Deixa eu pai, voltar. Verônica, Oi? esse pai já é falecido que eu represento? Não, por quê? Sensação. Tive a impressão desde o início que fosse. Sério? Aham. Tem algum desconforto ainda? Não, Hum, O que que foi? Ede, eu vou aproveitar que você está aqui e vou colocar você na origem. Na origem disso que o número 2 está sentindo. Perceba o que você capta e aí traz assim.
Diz para o número 2. Aí é um novo tempo Aí é um novo tempo e uma nova oportunidade e uma nova oportunidade de fazer diferente qualquer coisa. de fazer diferente qualquer coisa. Nós cuidaremos dos desencarnados desse sistema agora. Nós cuidaremos dos desencarnados do sistema agora. Nós enviaremos para o hospital espiritual para que sejam tratados todos que ainda estavam vagando, Nós enviaremos para o hospital espiritual todos os que ainda estavam vagando. que ainda estavam vagando. Fique apenas com aquilo que é seu Fique apenas com aquilo que é seu e desfrute da sua vida e desfrute de sua vida com total abundância e plenitude. com total abundância e plenitude. Ficou melhor aí, número 2? Sim. Oi? Tá diferente. Agora parece que tem vida. Sei lá. Às vezes aquela sensação inicial de que estava em meia fase ou sem energia também poderia ser lealdade com alguém desencarnado, né? Uma lealdade profunda com o desencarnado. Então a gente passou esse bolsão aqui, recolhendo tudo e encaminhando para a espiritualidade, para que possa ser tratado qualquer desencarnado do sistema que ainda estivesse procurando por auxílio, né? É importante ter essa percepção, gratidão por trazer, tá? Número 2. A sensação que eu tive desde o início é que era uma pessoa que já tinha falecido. Desde o início. Não, mas está vivo, bem vivo, cheio de vida. Voltou para a vida agora? Sim, agora tá bem atento o negócio aqui. Então Tá? tá bom. Então tá bom. Então agradece, faz uma reverência aí para a espiritualidade, gratidão, a gente pode fechar sua câmera. E agora sim, a gente vai desconectando, né? Voltando cada um para o seu lugar, entregando tudo. A gente entrega todo o trabalho aqui, para que a minha cliente possa receber isso também e para que cada um de vocês receba aquilo que é do seu campo também, as curas necessárias. Deixa eu só renomear vocês e aí a gente faz uma meditação para fechar, tá? Eu posso ir até o banheiro, Verônica? Pode, enquanto eu renomeio aqui, pode sim. Ó, já tá limpando, né? Mimi. A Eti com gatos, a Carla com gatos, a Bia com gatos. Hum. Amor de ceia. Só vamos aguardar um instante aqui para o Dave voltar. A minha parece uma princesa sentada na cadeira. Coisa linda. Se vocês quiserem se posicionar para meditação, se quiserem fechar a câmera para ficar melhor, mais confortável.
A gente deixa no campo tudo aquilo que é do campo. Feche os seus olhos, respira fundo, puxa o ar pelo nariz, conta até 4, solta pela boca, soltando todo o ar. Sente o local onde você está agora, o corpo na cadeira, na poltrona, no sofá. Sente os pés tocando o chão. Respira fundo mais uma vez, vai sentindo o corpo relaxar, soltando os ombros. No alto da cabeça, vai liberando o 8º chakra, o chakra do eu superior, da sua essência divina. E vai visualizando uma bolha de luz na cor branca. Essa bolha de luz adentra o topo da sua cabeça e vai descendo, liberando o chakra coronário, o terceiro olho, o chakra laríngeo, cardíaco, o plexo solar na altura do estômago, o umbilical, o básico. Vai descendo com essa luz branca até lá nos pés, fazendo um escaneamento e uma varredura completa, liberando qualquer energia densa, qualquer bloqueio que possa estar impedindo o bom funcionamento do seu corpo físico, a fluidez da corrente sanguínea, o bom funcionamento do corpo, esse corpo que é a sua casa aqui na matéria, esse corpo que é habitado pelo seu espírito. Vai soltando, adentrando a terra e vem puxando lá do núcleo da terra uma luz violeta que vai subindo, adentrando os pés, indo até o topo da cabeça, transmutando qualquer coisa que possa estar ali ainda. Sinta atrás de você, desdobrando mais 6 corpos. Atrás do seu corpo físico, 6 corpos sutis. Os corpos de energia. E sinta essa luz violeta saindo do corpo físico e passando em cada um desses corpos, do topo da cabeça até a sola dos pés, debaixo dos pés, até o topo da cabeça, passando para o 5º corpo, do topo da cabeça até os pés, dos pés até a cabeça, o 4º, o 3º, o 2º, o 1º. Sinta essa varredura, esse escaneamento completo, essa transmutação completa. De cima a baixo, de baixo a cima. Sente essa luz violeta retornando, passando corpo a corpo até voltar para o seu corpo físico. Então agora você visualiza você saindo desse local aonde você está, indo para um lugar muito lindo da natureza. No caminho você vai avistando flores, pássaros, borboletas, um caminho muito lindo. E esse ambiente é familiar. Você avista uma cachoeira com água quentinha, confortante.
que tenha tudo aquilo que o seu corpo precisa, que a sua alma esteja buscando agora. Então sinta você se banhar nesse amor líquido, nesse amor divino, nesse amor crístico, que regenera o DNA, que troca as formas de pensamento, trocando as vestimentas, para que possa receber tudo aquilo que a gente aprendeu hoje aqui. E agora você sai da cachoeira e você avista chegando próximo de você duas pessoas, o seu papai biológico, a sua mamãe, e eles se posicionam atrás de você. O seu pai à sua direita, sua mãe à sua esquerda, e você vai sentindo eles ficando transparentes. E ao ficar transparentes, eles entram dentro de você. Eles passam a te compor. Eles compõem tudo isso que você é hoje. A partir de agora, você sabe onde encontrar a mamãe, onde encontrar o papai. E tudo aquilo que em algum momento você ainda gerava de crítica sobre eles, você saiba que está dentro de você agora. Então você tem essa oportunidade de transformar em você tudo aquilo que você ainda enxerga neles. Esse é o seu poder. Você é a extensão da continuidade da vida deles. E agora você já sabe que você pode ir para a vida, que você pode caminhar, que você vai tropeçar nesse aprendizado, com as situações que acontecem. Mas como criança, nós sabemos que isso faz parte. Todos nós fomos criança um dia, mas nós esquecemos que mesmo adulto, nós seguimos para a vida aprendendo. Nós somos eternos aprendizes. E nesses novos aprendizados que nós temos, nós parecemos criança. Mas a partir de agora você caminha um pouco mais. E você enxerga uma criança vindo correndo na sua direção. Então você olha para essa criança, para a idade que ela tem, é a idade que precisa ser acolhida. É a sua criança. Então você se abaixa, abre os braços e recebe a sua criança. Acolhe a sua criança. Ouça o que ela tem para te pedir. E agora, como adulto, você diz para ela: você me pertence, você é uma parte minha. E eu sinto muito por todas as vezes que eu me esqueci de você, das suas necessidades, que eu olhei para fora, que eu coloquei os outros como prioridade. E eu esqueci de você, criança, eu esqueci de mim, adulto também. Mas agora eu estou aqui para você. Então acolhe e integra dentro de você a sua criança. A criança que te lembra da pureza divina, a criança que te lembra que nenhuma rotina é atribulada demais para deixar de ter tempo para se divertir um pouco e que a alegria é o combustível para a vida. A criança que te lembra de desengavetar os sonhos que por muito tempo você engavetou. Não importa se é o sonho de um sorvete seco às 4 horas da tarde, não importa se é o sonho de uma viagem, não importa se é o sonho da bicicleta, do desenho animado, é o sonho da sua criança. E agora você vai abrindo esses registros dos sonhos e acessando todas as vontades dessa criança que sonha, que sabe que pode realizar. E como adulto, você vai tomando nota dos desejos da sua alma. Esses são os seus desejos. Só você sabe como eles são importantes. Só você sabe como eles fazem o seu coração vibrar. Então, a partir de agora, você se dedica à realização dos teus sonhos. Mesmo que para os outros possa ser cafona, brega, são os seus sonhos.
E a partir de agora você sabe que você pode voltar a sonhar, brincar, realizar. E que como adulto, como adulta, você vai fazer aquilo que é necessário para alinhar os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus movimentos, totalmente alinhado com a fonte, com Deus Pai, com quem fez tudo, lembrando que nós somos, cada um de nós, a extensão da fonte que tudo fez e tudo é. Lembrando que você é a própria fonte. Então você vai sentindo toda essa energia daquilo que já é, abundantemente, a própria fonte. Você vai se despedindo desse lugar da natureza e dentro dessa alegria de realização, de plenitude, vai voltando para cá, regressando para o nosso lugar. E no seu tempo, vai abrindo os olhos, sentindo as mãos, os pés, sentindo o ambiente onde você está e se sentindo muito bem, se sentindo muito bem, se sentindo muito bem. Vem voltando para cá. Tô no escurinho aqui. Liga a luz aí para a gente poder fazer um registro. Aí, Giovanni, Ed, Cleonice, podem abrir a câmera. Eu vou parar de gravar aqui, tá?